Olá, jovens padawans! Vamos à nossa interpretação geométrica de seno, cosseno e tangente no nosso círculo trigonométrico. Vamos primeiro entender o seno. Nós temos aí o nosso círculo trigonométrico com o arco AP e o ângulo 45 graus. Vamos passar uma reta paralela ao eixo X que passa pelo ponto P. Então aqui traçamos uma reta. Esta reta é paralela, não se toca com o eixo X, passando pelo ponto P. Perceba que nós definimos aqui em Y, no eixo Y, um ponto P1. Agora, se nós fizermos o segmento OP1, nós temos exatamente a interpretação geométrica do seno na nossa circunferência, no nosso círculo trigonométrico. Perceba que o seno é exatamente este segmento, que vai de O até P1, ou apenas a coordenada y do ponto P1, ou também apenas a coordenada y do ponto P. Perceba que conforme nós avançamos o valor do nosso ângulo, o seno varia. Então, o seno é dado em função do arco ou do ângulo ao qual estamos nos referindo. Aí temos a evolução do seno para cada vez que o ângulo aumenta. Então, estamos aumentando, você vê agora o seno passa a ser negativo, porque as coordenadas y do ponto P1 são negativas. Inclusive, isso acontece no quarto quadrante também. E aí nós conseguimos observar a interpretação do seno na nossa circunferência trigonométrica. Vamos agora ao cosseno. Diferentemente do seno, a reta que passa pelo ponto P agora é paralela ao eixo Y. No seno, a reta paralela que passava por P era paralela a X, agora ela é paralela ao eixo Y. Perceba que nós, ao traçarmos esta reta, marcamos um ponto de intersecção entre essa reta e o eixo X. O segmento O até esse ponto de intersecção é chamado cosseno. Portanto, o cosseno é a projeção do nosso arco AP no eixo X, ou a coordenada X do nosso ponto P, ou o segmento de reta O até o ponto de intersecção aí da reta paralela que passa por P, reta esta paralela ao eixo Y. Portanto, o nosso cosseno é uma projeção do arco em X. A interpretação geométrica do cosseno, perceba que ela sempre está em X. Na interpretação geométrica da tangente, foi passada uma reta tangente ao nosso círculo trigonométrico, passando pelo ponto A. Então, para entendermos a tangente, foi construído primeiro uma reta tangente à circunferência, portanto, paralela ao eixo Y, passando pelo ponto A. E também foi construída uma reta suporte, quer dizer, que vai passar pelo ponto O e P, que é esta reta aqui. Aonde essas duas retas se intersectam, onde elas se tocam, nós geramos um ponto. Este ponto nos dará a tangente do arco ou do ângulo, ou o segmento formado entre A e esse ponto de intersecção das duas retas, nos dará a tangente. Perceba que, à medida que o ângulo evolui, como se comporta a tangente. Como a tangente é uma intersecção entre duas retas, quando o meu ângulo é de 90 graus, não existe intersecção. Por isso, nós veremos mais adiante que tangente de 90 graus, ela não é definida, ela não existe. Dando sequência, e percebam que a tangente está sempre crescendo. Não importa como o arco está sendo gerado, a tangente sempre é crescente. Numa próxima aula, analisaremos o comportamento do sinal e das próprias razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, a tangente é a intersecção da reta suporte OP com a reta tangente ao círculo trigonométrico no ponto A. Então vamos fazer um resumo aí da interpretação geométrica do seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Na figura aí você vê o seno, que é a projeção do nosso arco AP sobre o eixo Y. Você vê o segmento em azul,
Então a projeção do nosso arco é a projeção de P em Y, ou a coordenada Y do ponto P, tanto faz. As duas formas podem ser a interpretação aí do nosso seno. O segmento em vermelho sobre o eixo X é a projeção do nosso ponto P sobre o eixo X. Então nós temos aí o cosseno. Perceba aí que pode ser também representada pela coordenada X do ponto P. Então a coordenada Y do ponto P nos dá o seno, a coordenada X nos dá o cosseno. Então, representando aí o nosso cosseno, projeção de P em X. E por último nós temos a nossa tangente, que é exatamente aí nós traçando uma reta paralela ao eixo Y, passando pelo ponto A, e fazendo uma extensão de uma reta suporte, passando por OP, onde essas duas retas se intersectarem, é exatamente aí esse segmento, a representação geométrica da tangente do nosso arco AP. Então vamos fazer esse pequeno exercício para identificar no desenho as projeções do seno, cosseno e tangente e verificarmos se você realmente aprendeu aonde estão estas projeções na interpretação geométrica do seno, cosseno e tangente. Pause o vídeo e tente identificar no nosso desenho aonde estão essas projeções seno, cosseno e tangente. Muito bem, o nosso seno sempre é a projeção do arco no eixo Y. Portanto, a projeção do seno é exatamente esse segmento em azul, a projeção do nosso arco em Y, ou a coordenada Y deste ponto aqui, projetada aí no nosso eixo Y. E o nosso cosseno? Cosseno é a projeção desse arco, a projeção dessa determinação do arco P em X. Portanto, o cosseno é projetado no eixo X. E a nossa tangente? A nossa tangente, ela é o segmento A até o ponto de intersecção entre a reta paralela a Y que passa por A, ou a reta tangente ao círculo que passa por A, e a reta suporte que passa pelo segmento de reta aí que forma o nosso ângulo. Portanto, a nossa tangente é exatamente este segmento aqui. Tangente. E aí estão identificadas as projeções do seno, cosseno e tangente, as interpretações geométricas no círculo trigonométrico destas razões trigonométricas.